pessoal, tudo bem? Tá começando o Papo de Bola aqui e hoje eu quero falar sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol que tá todo mundo elogiando. É o campeonato mais disputado da história, o Brasil tá arrebentando. E é verdade, o campeonato tá legal mesmo. Tá o Botafogo, o Palmeiras, o Flamengo e o Fortaleza, principalmente essas equipes aí, estão na briga pelo título do Brasileirão. Claro que tem um monte de coisa em jogo, Libertadores, Sul-Americanas, rebaixamento, mas eu quero falar de uma outra coisa. Na presença internacional. Não é do Colorado lá de Porto Alegre. Eu me refiro aos atletas e treinadores que atuam no Brasil. Você já parou para analisar a quantidade de estrangeiros que estão jogando nas principais equipes do Brasil e em posições de destaque? Não são coadjuvantes. São jogadores importantes, treinadores. Será? E isso é uma pergunta, não é uma afirmação. Será que isso não está trazendo prejuízo ou poderá trazer prejuízo a médio e longo prazo para o Brasil? Porque, olha só, Flamengo, quem é o craque do principal time do Brasil? Arrascaeta? De la Cruz? Né? Mais ou menos isso aí. Vasco da Gama, o francês Payet, o argentino Verratti, o Fluminense, lá do Arias, do Cano, quem sabe Botafogo, com a Almada agora, né? Tem o Savarino também, o treinador, que é português, o Arthur Jorge, o São Paulo de Caleri, tem o Corinthians com o Gajo, tem também o Depay, que chegou agora, não chegou a jogar, mas é uma promessa, o Palmeiras, totalmente Abel, mais alguns jogadores estrangeiros do time, o Galo com o treinador estrangeiro, né, o Milito da Argentina, o Inter com o Borrell, Valência, o Grêmio, que até outro dia tinha como grande craque o Suárez. Por que eu estou dizendo tudo isso? Pelo seguinte, o brasileiro não pode de maneira nenhuma reclamar da presença de jogadores estrangeiros atuando aqui. O Brasil talvez seja o país, aliás, certamente é o país que mais cede atletas para os clubes europeus, na Arábia Saudita, para o Japão, para a China, para os Estados Unidos, para o México, seja onde tem dinheiro, jogador brasileiro e treinadores brasileiros são chamados. Os treinadores nem tanto, cá entre nós, mas seleções de menor expressão, muita Copa do Mundo seleções de Copa do Mundo foram comandadas por brasileiro. África do Sul, lembra? África do Sul, então. Pois é, onde é que eu quero chegar com isso tudo? As funções mais importantes dos clubes, de treinadores, jogadores de destaque, são ocupadas hoje aqui no Brasileirão por jogadores e treinadores estrangeiros. Será que isso não pode fazer falta lá na frente? Será? Isso é uma pergunta, uma reflexão sobre o tema. Será que mais adiante a gente não vai sentir falta de jogadores acostumados com pressão de ser o craque do time, de ser o treinador das grandes equipes do Brasil para ocupar um cargo na seleção brasileira? Não é demais lembrar que até outro dia o nome da seleção brasileira era o Ancelotti, o italiano. Ele só não veio porque deu uma confusão ali, só para variar, né? Uma confusão na CBF, e na última hora caiu o presidente da CBF e daí deu para trás o Ancelotti, mas senão ele viria, né? Então é hora da gente começar a pensar, será que isso é bom? Será que isso é ruim? A experiência desses atletas agrega para o futebol brasileiro? Claro, o Brasil sempre teve jogadores estrangeiros, mas não nessa quantidade, né? O Brasil tinha o Dario Pereira lá no São Paulo, tinha o Palmeiras teve muitos estrangeiros, o lateral Arce, né? Os times gaúchos tinham o De Leon no Grêmio, o próprio Fidjol no Flamengo, sempre teve jogador estrangeiro, mas nunca, em momento algum na história, na quantidade que nós temos hoje. E aí fica o questionamento, será que mais adiante a gente não vai achar que essa presença massiva de estrangeiros no futebol brasileiro pode estar atrapalhando? Nós já vimos isso acontecer em outros lugares, na Europa, as seleções fortes da Europa, que trouxeram tantos estrangeiros, que ela acabou meio que sumindo, ou diminuindo a sua relevância no futebol internacional. Vamos aguardar para ver. Talvez essa mistura de estrangeiros aqui no Brasil acabe, na verdade, consolidando o nosso futebol, que sempre foi o melhor futebol do mundo, não hoje, mas historicamente, sem dúvida, e quem sabe esses jogadores vêm agregar alguma coisa. Mas eu confesso para você que fico preocupado. É isso, o Papo de Bola de hoje.